Gente, eu tenho uma palavra para ministrar no seu coração nessa noite. E o tema dessa mensagem é caminho da humildade. O caminho da humildade é um caminho sofrido, um caminho que não é fácil, porque a nossa natureza, o tempo todo, ela está na contramão. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu quero pedir que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Beleza? Que bom que você está aqui. Gente, acredito que as coisas aos poucos estão se estabilizando de novo. Muitas igrejas hoje no Paraná, em Santa Catarina, né, também já abriram aí os cultos públicos, claro, com toda aquela restrição, cuidado, e eu creio que semana que vem a gente consiga também fazer os cultos públicos e online. A gente não vai deixar você. O tema dessa noite é caminho da humildade. Existe um caminho que todos nós, seres humanos, precisamos trilhar, precisamos passar, porém, o que acontece? A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nossa natureza humana, ela não quer caminhar no caminho da humildade. Tudo aquilo que nos oferece um pouco de dor faz com que a gente passe longe. Mas o caminho da humildade é um caminho que chama a atenção de Deus, chama a atenção das pessoas, chama a atenção da sua família, chama a atenção da sociedade, chama a atenção de todas as pessoas que estão à sua volta. Todo mundo sabe quando detecta um orgulhoso. E tem coisa pior do que lidar com pessoas orgulhosas. Sabe, nós não fazemos força para sermos orgulhosos. Agora, para ser humilde é um trabalho árduo. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. A questão é que nem todos queremos caminhar pela rota da humildade, porque crescer dói. Dói ou não dói? Segundo os cientistas, crescer dói. E na caminhada cristã, crescer dói. Para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, saiba que você precisa crescer. E todo crescimento, ele gera um desconforto. Humildade é algo que raramente nós temos, porque nós temos muito orgulho. Sabe, todas as vezes que se fala em sentir dor, a gente corre pela tangente. Sempre que a gente ouve essa palavra humilhação, a gente não gosta. Quem gosta de ouvir a palavra humilhação? Quem gosta de viver uma vida desconfortável? Quem gosta de sentir dor? Porém, existe um caminho, e esse caminho é o caminho da humildade, caminho que Jesus Cristo traçou, caminho que muitas pessoas caminham, porém, não é um caminho que nos chama a atenção, mas é um caminho necessário para mim e para você. Humildade é algo que raramente a gente busca. Eu vou buscar ser mais humilde. Não, a gente sofre, a gente apanha, a gente passa por algumas situações desagradáveis na vida. Aí a gente vai entendendo que a nossa alma está sendo abatida e que a gente precisa dar um passo para trás para poder dar alguns passos para frente. Sabe, Paulo, ele vai falar algumas coisas que chamam a atenção. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 ao 13, Paulo vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, escuta, olha o segredo. Aprendi o segredo de viver bem em qualquer situação. Existe um segredo para viver bem em qualquer situação, seja na fartura, seja na abundância, seja com muito alimento, seja com fome, seja na pandemia, seja sem pandemia. Existe um segredo e Paulo aprendeu. Sabe o que ele diz? Eu aprendi, eu deixei para trás, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, um dos segredos de caminhar esse trilho é você aprender em qualquer situação a encarar a crise, a situação de cabeça erguida, sabendo que Deus, Ele está no controle de tudo.
O trono não está vazio, a cruz sim, mas o trono não. Olha o que Paulo ele continua dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas a partir do momento que eu me tornei grande, eu deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está me ensinando e ensinando a você? Que ele era menino, mas ele tem crescido, ele tem subido os degraus, ele tem pegado o caminho da humildade. Gente, olha o que Paulo passou, olha quem o Paulo era. E se não fosse o suficiente, Paulo ele revela nesse texto o que? Um processo de maturidade. Eu era menino, pensava e agia como menino, eu falava como menino. Você conhece alguém assim? Talvez você esteja tendo algumas atitudes de menino. Eu quero dizer que você precisa pegar o caminho da humildade. O nosso país precisa pegar o caminho da humildade. A nação, o mundo precisa pegar o caminho da humildade. Pastor, com que fundamento você fala isso? Todos que eu tenho, todos possíveis. Eu vou te dar só um fundamento que se chama Bíblia. Biblioteca, 66 livros. É o maior e melhor e único fundamento da humanidade. Se isso não for o suficiente, cuidado que um dia um pitbull pode correr atrás de você e você vai abraçar essa Bíblia rapidinho. Escuta, vamos caminhar. Paulo ele revela nesse texto um processo de maturidade. Eu era menino. Menino é egoísta. Menino faz coisas de menino, e os meninos são bobos, é ou não é? Os meninos são, o que mais que a gente pode classificar como atitude de meninos? Sabe, Paulo está dizendo assim, eu deixei tudo isso, e eu cresci, agora eu sou homem, eu passei por um processo. Se não fosse suficiente, Paulo, ele comenta algo do tipo, olha, para que eu não ficasse orgulhoso com tudo aquilo que Deus me mostrou, se não fosse o suficiente, todas as experiências que eu tive, eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia o tempo todo e eu não consigo viver com isso. Olha o que Paulo diz, eu tenho um espinho na carne, e esse espinho veio como um mensageiro de Satanás para me bofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. Paulo, há mais de 14 anos, carregava consigo um espinho na carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu já orei 3 vezes para que Deus ele removesse esse espinho. E sabe o que Deus fala todas as vezes que eu oro pedindo uma direção? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ponto. Sabe, durante 14 anos Paulo carrega consigo um espinho na carne. Eu não vou entrar aqui na ideia do espinho na carne, o que era, se era uma situação, pode ser, se era uma enfermidade, dizem que ele tinha falta de vista, eu não vou entrar nisso. A grande questão é, Paulo tinha um problema que não deixava ele ficar orgulhoso. Paulo carregava consigo uma situação que não deixava ele ficar prepotente. Gente, Paulo era demais. Mas Paulo, ele vivia algo que o tempo todo dizia assim para ele: Paulo, tu não é nada. Paulo, tu tem um espinho na carne e tu sofre com isso. Paulo, não pensa que tu é alguma coisa. Ele mesmo fala que esse espinho na carne era para impedir que ele ficasse orgulhoso. Sabe, o orgulho é aquilo que fez Lúcifer se rebelar. Todo ser humano ele é cheio de orgulho, ele falta muita humildade. Sabe, o orgulho é aquilo que tem demais em Satanás, é aquilo que tem muito em mim e em você, é aquilo que nos falta é humildade, porque orgulho sobra. Nós temos para dar e para vender. O que falta para mim e para você é pegar o caminho da humildade. Nesse momento, eu quero levar você a refletir numa outra passagem, Sermão do Monte. Passagem essa onde Jesus ele começa a pregar e os discípulos e o povo começa a se achegar e ele começa a falar assim: olha, eu tenho uma mensagem para vocês. E ele começa lá em Mateus 5:3, ele começa a falar sobre humildade. Pensa por um instante agora no que Jesus falou. Ele vai dizer assim:
Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos orgulhosos. O reino dos céus não é dos prepotentes. O reino dos céus não é de quem tem razão. O reino dos céus é de quem tem juízo. Não, o reino dos céus é dos humildes. É daqueles que se dobram, é daqueles que se prostam, é daqueles que entre o certo e o errado, ele prefere estar bem. Sabe, muitas vezes a gente ganha uma discussão, mas perde um coração. Então nem sempre é vantajoso você ganhar a briga. Sabe, você tem que saber em qual guerra você entra. Davi, ele devia ter ido para a guerra e ficou em casa, e ele perdeu. Muitas vezes nós deixamos de ir e perdemos, e muitas vezes nós não devemos entrar em algumas guerras. Agora existe uma guerra que você tem que entrar, que é contra a sua natureza, que é contra a sua carne, que é contra a sua língua. Falando em língua, hoje mesmo eu postei lá, tem dia que a gente acorda com a macaca, né? Acorda meio bipolar. Hoje eu acordei bem bipolar. Daí eu fui lá e coloquei 3 posts lá no Facebook, e um deles dizia assim: sabe por que eu não uso máscara? Porque se você tivesse o nariz igual ao meu, você também não usaria máscara. Brincadeiras à parte, tá, gente? Daí aquela galera comentando e me corneteando, né? E aí eu fui lá no rodapé e escrevi assim: ainda bem que a língua fica pro lado de dentro, não pro lado de fora, porque senão nem as máscaras que vocês usam, vocês iam conseguir usar. Brincadeiras à parte, eu estou dizendo que aquele que controla a sua língua, ele domina uma cidade inteira. Sabe, existe uma guerra e ela precisa ser travada, que é contra a sua natureza, que é contra o orgulho. Baixa a cabeça, se curva. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa do orgulho? Quantos homens, quantas mulheres não ficam num emprego, não se submetem às autoridades na empresa? Quantas pessoas não conseguem caminhar com outras pessoas? Quantas mulheres não conseguem se submeter a um marido? Quando eu falo se submeter, eu estou falando isso sobre uma missão, não estou falando sobre escravidão. Então você consegue me entender? A gente precisa dar um passo para trás, para poder dar alguns passos para frente. E naquele momento Jesus vai falar: bem-aventurados humildes de espírito. E a sequência dos versículos vai dizer assim: os que choram serão consolados. Chorar é ato de quem é humilde, porque os orgulhosos não choram, eles secam as lágrimas nos olhos, né? Principalmente os coléricos. Desculpa, colérico que diz: eu não choro. Eu também sou colérico e eu choro bastante, tá? Eu faço força, eu me quebranto, eu me arrebento na presença dele, eu me humilho e digo: Deus, tem misericórdia desse ser imprestável que eu sou. Sabe, a terra, a Bíblia vai dizer no Sermão do Monte que ela é dos humildes. A terra, ela é dos humildes. A terra não é dos prepotentes, orgulhosos e poderosos. A terra é dos humildes. Olha só: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Quem tem fome de justiça? Quem tem sede de justiça? Quem quer ver as coisas acontecerem de uma forma que vai ser boa para todo mundo? Quem tem fome de justiça? Sabe, olhando o nosso cenário brasileiro, eu tenho fome de justiça, e eu quero que todos aqueles que não andam conforme a escritura, a lei, seja punido sim. Eu não sou mau, na verdade a minha natureza é bem má, mas a questão é: eu sou justo e eu quero justiça. Eu quero que aquele que ele está fazendo um mal para a nação, para o próximo, realmente seja preso. Eu quero justiça no nosso país. Eu quero que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer. Gente, olha o caos que a gente está vivendo na política. Se já não bastasse uma pandemia tomando conta de tudo. Alguém falou uma história bem interessante. Existem aqueles que estão tocando fogo no castelo e aqueles que vivem com medo do fogo que está se alastrando. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que é aquele que está jogando água no fogo. Nós temos que jogar água para o nosso país não pegar fogo. Gente, vamos orar para o nosso país. Vamos orar para que a casa caia mesmo de quem tem que cair. Pastor, tu é partidário? Não. Eu levanto uma bandeira e o nome dela é Yeshua, é a bandeira do leão da tribo de Judá. Grava isso e cuide do seu coração. Dê um passo para trás todas as vezes que for preciso. Estou casado há 13
anos. E há 13 anos que eu dou um passo para trás. De cada 10 perdão que eu peço para minha esposa, ela me pede um. Eu acho que eu sou mais humilde que ela. Na verdade, eu erro bem mais do que ela. Eles estão rindo aqui. Eu erro bem mais do que ela. Então, sabe, e muitas vezes eu peço perdão na frente dos meus filhos para minha esposa. Por quê? Porque eu quero que eles tenham como exemplo um homem que reconhece os seus erros e dá um passo para trás. Vamos caminhar mais um pouquinho. Bem-aventurados puros de coração. Pureza de coração é a transparência dos humildes, porque quem é humilde não tem por que esconder o coração. Sabe, a soberba, olha o que Salomão vai dizer: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito, esse vai ter honra. Legal, né? Agora, o que significa humildade? Você sabia que a palavra humildade, ela é da mesma etimologia da palavra humanidade, da palavra homens? Ela significa humus, e humus significa homem, humanidade, humilde e terra fértil. Já pensou? Olha que maravilha! Ou seja, todo humilde, ele é uma terra fértil. A gente foi feito do pó, do barro, a gente foi feito da terra, e essa palavra humilde é chão, é solo, é onde eu e você devemos estar para guerrear nossas guerras, de joelho dobrado. É ali que a gente vence, sabe? Está tudo nas nossas mãos, mas nós precisamos ir para a terra, cavar, se dobrar, mergulhar. E é tudo que a gente não quer, porque nós somos orgulhosos, prepotentes, metidos. O pouquinho que sabemos, achamos que é muito. Aquele que tem os pés no chão era usado antigamente para definir os trabalhadores do campo. Daí a expressão humilde, trabalhadores do campo que trabalham descalços. Eles eram humildes. Terra, chão. Grava isso que eu vou falar para você agora. Resumindo tudo isso, eu diria que a fertilidade está explicitamente ligada à humildade. Todo humilde, ele tende a prosperar. Todo humilde tende a prosperar, porque ele entendeu que humildade é humanidade, porque ele entendeu que humanidade é terra, porque ele entendeu que terra, homem, humilde, humano é fertilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus deixou 2 mandamentos: amar Ele e amar o teu próximo. Não tem como ser humilde sem amar o teu próximo. O quanto eu e você temos amado o próximo, a ponto de dar um passo para trás, a ponto de dar o benefício da dúvida, a ponto de orar pela nação. O quanto nós temos orado pela nação? Todos os dias eu oro por esse país, eu choro por esse país, para que a corrupção seja varrida, para que essa guerra cesse. O quanto você tem clamado, o quanto você tem buscado, o quanto nós temos buscado. Deus, tem misericórdia. Vamos caminhar. C.S. Lewis, ele vai dizer que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu quero trabalhar nessa noite 2 histórias que Deus colocou no meu coração. De sexta, na manhã de sexta, quando eu acordei, 2 textos. Gente, é incrível como Deus me dá as mensagens quando eu acordo, ou às vezes dormindo. É impressionante. E Deus, ele me deu 2 textos, e eu relutei porque eu achei que não tinha nada a ver. O primeiro texto está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Você pode ler em casa se você quiser. Vai falar sobre um homem que se chama Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era um judeu, um traíra. Zaqueu, sabe quem era Zaqueu? Ele era um judeu que trabalhava com os publicanos, cobrando impostos de judeus. E ele, tudo leva a entender que ele extorquia mesmo os judeus. Os judeus não gostavam desse camarada. Só que ele sabe que Jesus vai passar em determinado lugar. A Bíblia vai falar que ele era pequeno, estatura pequena. E o que ele faz? Ele corre à frente, ele se adianta, porque ele é sagaz. Há um princípio que diz que quem se adianta governa. Então se adiante e se humilhe. Fica a dica.
Ele se adianta, corre e sobe numa figueira brava. Gente, a Bíblia diz que Zaqueu era um cara rico, um cara da elite, um cara que estava por cima e não por baixo. Ele sobe, e naquele momento que ele sobe, Jesus olha para ele, e Jesus fala: desce, que convém que eu fique na tua casa. Escuta, ele só sobe e Jesus fala o quê? Desce. Eu imagino muitas vezes os meus filhos, né? O Isaac, às vezes ele quer ficar mais sozinho e não quer brincar com os irmãos, ele é o mais velho, e ele sobe para o segundo piso do sobrado que a gente mora. Ele mal chega, bota o pé no último degrau, eu já olho para ele e falo assim: Isaac, desce, né? Eu imagino ele: o pai viu que eu estava subindo escondido. Eu imagino Zaqueu subindo e Jesus já olha: desce. Desce porque você nem deveria ter subido. Desce porque você subiu demais. Desce porque a forma como você está subindo na vida, eu não concordo. Desce porque convém eu entrar na sua casa. Não porque eu preciso ou porque eu não tenho lugar para morar ou para pousar, mas porque você precisa de mim. Desce porque até hoje você subiu de forma ilícita. Desce porque a forma como você vive desagrada o meu pai. Desce, Zaqueu, porque até hoje você só fez besteira. Desce, Zaqueu, porque você está enriquecendo de maneira que eu não quero. Desce, Zaqueu, porque a tua vida está toda torta. Zaqueu, desce dessa ostentação. Desce, Zaqueu, agora desce, porque eu vou na tua casa. Quantas pessoas subiram de forma que não agrada a Deus? Sabe, talvez hoje, nesse momento, Deus, Ele marcou uma hora contigo, Ele marcou esse momento contigo, assim como marcou com o Zaqueu. Talvez seja o momento de você descer da onde você está, sabe? Talvez seja o momento de você dar um passo para trás. Assim como Jesus, Ele tinha uma hora marcada com Zaqueu, Ele tem uma hora marcada contigo. Não importa se você está assistindo agora ao vivo ou se você vai assistir amanhã ou no YouTube. Desce de onde você está, porque humildade é humanidade, que é homem, que é terra fértil. Toda a prosperidade que você procura, ou que você busca, empurrando alguém para baixo para subir, é ao contrário. Você tem que empurrar as pessoas para cima, enquanto você fica por baixo. E no tempo determinado por Deus, aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que sobe de qualquer maneira, ele será abatido. Muitos precisam descer dos seus altares culturais, muitos precisam descer do salto antes que tropece nas pedras pequenas, porque ninguém tropeça em pedra grande. Muitos precisam descer dos seus degraus de preconceito, muitos precisam descer dos seus ganhos ilícitos, da sua prepotência do saber. Tem uma frase muito interessante do Cortella que ele fala assim: humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe de tudo, que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntos, e que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Sabe, você precisa entender de uma vez por todas que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você, e que nós não somos detentores de uma verdade absoluta. Por isso que a gente tem que se submeter, baixar a cabeça e aprender com os outros também. Sabe, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, eu vou pousar na sua casa, desce porque me convém para a sua casa. E se hoje Jesus, ele quisesse entrar na sua casa, como ela estaria? A Bíblia fala que enquanto Marta estava naquela loucura, Maria estava aos pés. Sabe, é momento de você abrir a sua casa, abrir o seu coração. Você que me assiste, abra o coração, desça e abra o coração para essa mensagem te alcançar. Não importa o que você tem feito e nem aonde você está ou o quanto você tem subido. Naquele momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, ele tem uma experiência com Jesus tão forte, que ele olha para Jesus e fala assim: eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei de forma defraudosa, eu vou restituir. A salvação chegou na casa dele, mas ele teve que descer. Muitas pessoas não querem descer, mas é necessário descer para poder subir. Sabe, o caminho do Calvário,
o caminho da glória é um caminho de cruz. Antes da glória existe uma cruz. Então, eu quero concluir com outro texto, de uma mulher que há 12 anos ela sofria uma hemorragia. Essa mulher, ela está descrita no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 46 ao 48, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, ela procurou todo mundo que havia na época. Uma mulher que ela viveu um momento pior que a pandemia no sentido pessoal, porque ela era impura, ela tinha que ficar exclusa da sociedade, e tudo aquilo que ela encostava era tido como impuro. Essa mulher, ela não tinha mais para onde correr, até que ela ouve falar de Jesus. Ela atravessa a multidão, ela se joga no chão e se prostra, e ela toca na orla de Jesus, e naquele momento a Bíblia diz que sai poder de Jesus, e Jesus olha e pergunta: quem me tocou? Porque saiu o poder de mim. E naquele momento os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, quem te tocou? Jesus, uma multidão te aperta, te exprime, e você pergunta: quem te tocou? Não, me tocaram de forma diferente, me tocaram de forma humilde, me tocaram de forma que algo aconteceu em mim. Sabe, se humilhe. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito na sua presença. Então te humilhe, te humilhe. Não importa se você tem uma empresa e o teto está caindo por causa do coronavírus, se humilhe. Não coloque a tua confiança no governo, não coloque a tua confiança no prefeito, no senador, no presidente. Coloque a tua confiança em Jesus Cristo. Ele foi o único que morreu, se entregou pela humanidade. Ele é o plano perfeito. O plano perfeito se chama Jesus. Se humilhe diante de Deus e clame misericórdia sobre a nossa nação, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu passo o dia, amanhã, orando e pedindo: Deus, tem misericórdia, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de andar. Tem uma música que não sai do meu coração que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, segundo o teu coração, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar, porque eu quero ser transformado, eu não quero ser o mesmo. Eu não sei se a minha esposa aguentaria estar com o mesmo marido que ela casou há 13 anos atrás. Sabe por quê? Porque eu era um ser totalmente prepotente, orgulhoso e obstinado. Mas Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele me mostrou um caminho da humildade e eu tenho trilhado por esse caminho. Sabe, aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha. E eu quero pontuar algumas coisas. Olhando para a história dessa mulher, eu me recordo de milhares de pessoas que gastaram todo o seu dinheiro indo em terreiro de Umbanda. Eu fui criado no terreiro de Umbanda e eu vi as pessoas gastando muito dinheiro com oferenda, com trabalho, com sacrifício. Pessoas gastando tudo o seu dinheiro. Eu também fui espírita e eu vi muitas pessoas gastando dinheiro dentro do espiritismo. Sabe, pessoas gastando dinheiro em igrejas mal intencionadas, porque tem um monte. Mas o Senhor, Ele é juiz. Sabe, aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha e não resolveu, e ficava cada vez pior. Eu conheci tanta gente que gastou tudo que tinha e a sua situação foi ficando cada dia mais degradativa, a tal ponto de um dia se render para Jesus. Não espere chegar no fundo do poço para buscar Jesus. Se humilhe. Sabe, rasga o véu do preconceito com uma igreja evangélica. Eu sei que tem gente que não é tão legal, tem nossos primos, né? Eu sei que tem os primos por aí. Um amigo meu falou assim: pastor, eu não acho ruim não as igrejas estar fechadas. Ô irmão, tem misericórdia da tua vida. Ele falou: pastor, tem cada um aí na cidade. Daí eu falei: ah, entendi. A Bíblia diz que o joio e o trigo, eles crescem junto, mas no tempo certo a foice pega geral. Sabe, essas crises que nós vivemos só revelam quem nós somos. E o Senhor, a Bíblia diz que os olhos dele percorrem toda a terra. Ele sonda e conhece o nosso coração.
Tudo que eu mencionei agora são apontamentos. Quantas pessoas estão gastando tudo na pornografia, na prostituição? Quantas pessoas querem estancar a sua hemorragia de tantas maneiras? De tantas maneiras. A gente vê, assim como aquela mulher, ela tinha uma hemorragia, o sangue não parava de escorrer. Escuta o que eu vou te dizer. Existe uma hemorragia na raça humana que só pode ser estancada com a cruz de Cristo. Pode gravar essa e coloca lá a hashtag. Existe uma hemorragia na raça humana que só pode ser estancada pela cruz de Cristo. Só, mais nada. Por isso que nós precisamos entender o que Ele fez e quem Ele é. Na forma de servo Ele serviu, lavou os pés dos discípulos. Ele veio à terra e não precisava fazer nada do que fez. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, ó o passo para trás. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Não existe homem humilde como Ele. Sabe, Deus Ele é especialista em levantar o quebrantado. Não importa o que você está passando, se humilhe e clame. Essa mulher anônima, ela fez o caminho da humildade. Ela fez o caminho da humilhação. Ela venceu o medo, ela venceu o preconceito, ela venceu a multidão e ela venceu o tempo. Sim, o tempo não era seu aliado, o tempo era seu adversário. O medo estava estampada na cara dela, porque ela não poderia estar no meio da multidão, ainda mais perto de Jesus. Pensa, e ela atravessou todas as barreiras para tocar em Jesus. O seu orgulho já não existia mais, porque todo orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser abatido. Saiba que muitas circunstâncias Deus permite que elas aconteçam para que o nosso orgulho seja abatido. É para o aperfeiçoamento dos santos. Eu quero concluir. Pensa em quantas pessoas tiveram que perder tudo para se tornarem mais humildes. Não que seja o caminho ideal, mas muitas vezes é o melhor caminho para a gente descer e ser mais humilde. O orgulhoso e a rebeldia fazem parte, o orgulho e a rebeldia fazem parte da mesma semente plantada no jardim do Éden. Tiago, irmão de Jesus, ele descreve em um versículo assim: Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus, Ele dá favor ao humilde, Ele dá graça ao humilde. Mas Ele resiste, Ele resiste ao soberbo, Ele resiste ao prepotente. Assim como Ele resiste muitas vezes à oração dos maridos que maltratam as suas mulheres. Ele resiste à oração do irmão que trata mal o seu irmão, que não perdoa o seu irmão. Ele resiste o orgulhoso, ele resiste à soberba, ao prepotente, porque tudo aquilo que o orgulho diz se chama Lúcifer, Satanás, diabo, adversário da nossa alma. É semente contrária à humildade, porque tudo o que ele quer é que você não se humilhe, porque quando você se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e abençoarei a tua terra, curarei e sararei as tuas feridas. Por isso que é tempo de se humilhar, de buscar a face do Senhor. O caminho da humildade é pavimentado pelo quebrantamento. O caminho da humildade é pavimentado pelo reconhecimento de quem você é. E você é um doente. Pastor, eu não sou. Você é um enfermo. Pastor, eu não sou. Você é tão pecador quanto eu, e nós precisamos do médico dos médicos. Aleluia. Nós precisamos dele. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas sim para o doente. Então você precisa reconhecer que você é orgulhoso. O orgulho, ele é medido como um nível. Todo mundo é. Essa semente da rebeldia, todo mundo tem. Pega o seu filho pequeno, não faz, ele faz. Todo ser humano, ele é orgulhoso, a natureza dele é assim, por isso que ele precisa se quebrantar. O caminho da humildade é pavimentado pelo quebrantamento, pelo reconhecimento de quem somos. O caminho da humildade é pavimentado pelas aflições. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e elas vão acontecer. O caminho da humildade é pavimentado pelo amor. Davi, no Salmo 133, olha que salmo maravilhoso. Ele diz:
Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão, pelo contrário, acalmei e aquietei minha alma como uma criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Sabe, Davi, ele foi acusado pelos seus irmãos de ser orgulhoso. Sim, olha, você é orgulhoso. E ele responde com esse salmo. E ele vai dizer assim: o meu coração não é soberbo, Deus. Eu não sou orgulhoso, sonda o meu coração. E ele vai falar assim: os meus olhos não são altivos, Senhor. Eu baixo a minha cabeça, eu poderia ter matado Saul e eu não matei. E ele vai dizer mais: olha, eu não ando procurando coisas grandes, eu sou satisfeito em Ti. E ele termina dizendo: Senhor, eu sou contente como uma criança desmamada, eu estou com a barriga cheia, eu estou satisfeito em Ti, eu não preciso de mais nada, porque no Teu colo eu tenho tudo. Sabe, o meu coração ele não pode ser soberbo, os meus olhos não podem ser altivos, eu não posso andar à procura de grandes coisas, eu tenho que achar minha satisfação nele. Na prática, tudo que eu falei, seja humilde diante de Deus todo dia, pedindo a sua misericórdia. Na prática, peça ajuda para homens maduros para te corrigir. Precisamos de um dedo no nosso nariz. Se o teu nariz for grande igual o meu, complica. Mas nós precisamos de alguém que olhe para nós e diz: você está errando, você está sendo orgulhoso, você está sendo prepotente. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam. Hoje, uma das pessoas que mais me ajuda nessa área é minha esposa. Ela não perde tempo, parece que ela fica esperando um momento para dizer porque como eu cobro muito ela, quando eu dou uma pisada fora, ela já vem correndo, mas é bom, eu preciso dela. Sabe, na prática, seja empático em todo tempo, se coloque no lugar do outro. Na prática, sempre dê o benefício da dúvida. Por que essa pessoa falou isso? Por que aconteceu esse episódio? O sino sempre vai tocar para os dois lados. Na prática, seja resiliente e não subviciente. Seja resiliente no sentido: olha, não deu, se humilhe, tente de novo. Não estou falando para você ser um serviçal, uma Maria vai com as outras. Não. Seja flexível. E para terminar, a Bíblia vai dizer no Salmo 139, 23 e 24, Davi, de novo: examina, Deus, o meu coração e vê se há alguma coisa que não te agrada, prova os meus pensamentos, mostra se há em mim algum caminho que não te agrada. Parafraseando, e me caminha pelo caminho da humildade, porque eu preciso aprender contigo. Humildade é amar o próximo como a você mesmo. Eu ouvi uma ilustração que dizia que um sapo, uma rã, estava lá no brejo e um monte de pássaro passou, e ela olhou para os pássaros e os pássaros olharam para ela e falaram assim: rã, você vai ficar aí? E a rã falou: eu preciso de uma forma aí, eu preciso de um jeito que alguém me ajude. E a rã, ela pensou e ela: é o seguinte, eu vou segurar aqui um graveto e cada uma de vocês pega um lado e vocês me conduzem voando. E naquele momento estava lá aquele bando de pássaro, né, voando com a rã pendurada, e eles passam na frente de uma aldeia, e os índios começam a olhar e dizem assim: como uma rã voando? Quem teve essa geniosa ideia? E naquele momento a ilustração conta que a rã largou o graveto da boca e falou assim: a ideia foi minha. E ela caiu lá de cima e se matou. Quantas vezes a gente precisa cuidar com aquilo que a gente fala? A Bíblia diz que o ouvir é ouro, o falar é prata. Eu acho que é isso, né? Seja mais ouvinte, ouça mais e fale menos. Tiago vai descrever isso: fale menos. O caminho da humildade é o caminho de amor ao próximo. É um caminho que muitas vezes vai doer, mas é o caminho da sabedoria, é o caminho da vida. Espero que você
tenha sido abençoado com essa mensagem e que você possa caminhar o caminho da humildade e nunca mais ser a mesma pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração contigo. Deus, começando por mim, eu quero caminhar, Senhor, o caminho da humildade. Eu sei que eu já tenho caminhado, mas quando eu olho para o meu coração, eu vejo tanta vaidade, eu vejo tanta soberba, eu vejo tanto orgulho, tanta prepotência, que eu me recuso em ser quem eu sou. Pai, eu quero ser uma pessoa melhor, e eu quero me humilhar todos os dias, diante da Tua poderosa mão, e crer que o Senhor está no controle de tudo. Pai, me ajuda a olhar para a minha carne e dizer que eu mando dela. Me ajuda, Senhor, nesse trajeto, nesse caminho tão difícil. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo, para que o Senhor, para que o Teu Espírito possa tocar, para que o Teu Espírito possa revelar e levar a uma outra dimensão. Pai, que cada um que possa estar me assistindo venha entender que muitas vezes o permitido é um espinho na carne, para tratar o nosso orgulho, para deixar a gente pianinho, quietinho, sereno. Pai, em nome do Senhor Jesus, olhando para quem eu era, eu te agradeço. Olhando para quem eu sou, eu te peço, muda a minha vida, que eu não quero ser mais o mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.